Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com vocês no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs, e mais uma vez com uma grande oportunidade de aprender conteúdos novos, informações que podem ajudar o seu negócio a continuar evoluindo de nível. E para me ajudar aqui nessa missão, está aqui meu fiel escudeiro mais uma vez. Dejan, obrigado por estar presente aqui, é sempre um privilégio. Mais um episódio do CNPJ Cast, pra gente é uma honra, um prazer, e o bate-papo hoje vai ser... Tá virando chacota isso já, né? Tá. Tô sempre assim, né? Na verdade, eu acho que um dia eu vou sentar do lado de lá, que aí você fala, hoje não vai ser tão legal, prepara aí. Você tem que parar de ficar subindo a régua demais, porque vai chegar uma hora que não vai ter como subir, né? Aí... Tá ficando cada vez mais difícil, mas hoje com certeza vai ser um bate-papo super legal. Acredito que todo mundo que tá nos acompanhando aí vai aprender muito, então... Como você diz, já pega papel e caneta aí para anotar os insights aí, que eu acredito que vai ser muita coisa. Legal. A gente tem como tradição, e os nossos convidados já estão sabendo disso, mas vocês também que nos acompanham, sempre de falar sobre negócios, falar sobre transformação, falar como que situações do mercado podem ajudar você a aumentar o nível de gestão, de organização da sua empresa. E hoje... Acho que muito pelo que o Dejan disse aqui, de aumentar o nível, nós vamos falar disso de uma forma um pouco mais prática, de uma forma um pouco mais direta. Talvez você já tenha ouvido falar sobre consultoria, sobre assessoria, sobre mentorias, enfim. São ferramentas e contratações que você pode fazer tanto para você como empreendedor quanto para o seu negócio, que vão te ajudar a mudar de nível dentro da sua gestão. E para falar sobre esse assunto, nós temos um grande privilégio de ter tanto a Dai quanto o Marcos, né, que são super especialistas nisso, já conhecem muito desse segmento e vão nos contar aí o tempo de atuação, como funciona. Mas antes disso, queria dizer para vocês que para nós é um privilégio muito grande ter vocês aqui. Quero deixar registrado aqui, eu falei com a Camila que ia agradecer ela, né, deixar o registro aqui agradecendo a Camila, nossa querida amiga também, que esteve aqui há pouco tempo, que conectou a gente junto com vocês, e que se ela soubesse o quanto isso está nos ajudando, ela estaria me cobrando. Então, não saiba disso, viu, Camila? Ajudou só um pouquinho, tá? Mas sejam bem-vindos, é um privilégio muito grande ter vocês. A CNPJ fica muito feliz de ter vocês aqui, e já sintam-se em casa, porque, de fato, aqui é a casa de vocês. Obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme nosso estar aqui, a gente ficou super empolgado para voltar. E levar vocês lá também, né? Acho que assim foi muito bom conhecer vocês, essa estrutura, e hoje tenho certeza também que vai ser muito legal aqui poder passar um pouquinho, né, desse momento aqui com o pessoal também. Show de bola. Eu agradeço demais, assim, foi uma conexão muito grande, foi bem legal. Eu acho que o empreendedorismo, quando a gente gosta do que faz, muda, né, muito o nosso dia a dia. Então a gente veio aqui com o intuito, através da Camila Quintas, para... vai lá, se conecta com o pessoal, acho que tem tudo a ver a empresa de vocês, a vibe de vocês, a energia de vocês. Nós chegamos aqui para conversar com o Túlio e gravar esse podcast que está sendo gravado hoje, mas na verdade era para ter sido gravado há 2 semanas atrás. A conversa foi tão boa que não deu tempo de gravar o podcast, ficamos só conversando. E te agradeço demais pela oportunidade, agradeço vocês dois pela oportunidade de estar aqui, poder mostrar um pouco do que a gente causa de revolução dentro das empresas com as pessoas, né? E eu posso te agradecer pessoalmente aqui, Túlio, porque os insights da nossa conversa foram instrumentos de um treinamento que eu dei sábado. Sim. E que eu tenho certeza que vão ajudar até o meu time comercial lá na consultoria. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Vou cobrar esse treinamento. Esse treinamento vou fazer aqui para vocês. Vou começar me apresentando aqui então. Claro. Eu sou Marcos Reis, eu sou contador. Não é de história, de verdade, eu sou contador formado. E não gosta de ser contador? Não gosto de ser contador dentro do escritório, dentro de uma empresa. Eu sempre gostei de consultoria, então trabalhei com consultoria de investimento dentro da XP Investimentos, trabalhei com auditoria e consultoria tributária dentro da Deloitte, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. E há 6 anos atrás eu reencontrei um grande amigo de infância, e é um cara assim... que o perfil é totalmente diferente do meu, mas muito complementar. E a gente começou a conversar e veio a ideia, eu já estava atuando ali como contador e tudo mais, e ele numa outra vertente de consultoria, e veio a ideia de a gente se juntar e montar um negócio de consultoria. Confesso que nunca imaginei que a gente ia chegar
a esse porte que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma equipe de 27 pessoas lá conosco, entre consultores mais experientes, júniores, equipe administrativa. Atuamos lá com algo em torno de 60, quase 60 projetos hoje ativos lá com a gente. E ao longo desses 6 anos, a gente já conseguiu auxiliar aí mais de 300 empresas, que é com nossa dinâmica de consultoria, né? A gente conseguiu, e a gente tem uma história muito legal dentro de alguns clientes que conseguiram sair de 100 mil de faturamento mês, hoje estão conosco lá, batendo 5, 6 milhões de faturamento mês. Então, saíram de 30 funcionários para 600. Então, a gente tem alguns cases legais desses lá que a gente vai poder contar aqui ao longo do dia de hoje. E aí, de forma pessoal, né? Sou pai de um menino de 2 anos. O nome dele é Vitor, não é à toa, depois a gente conta por quê. Sou casado com uma chefe de cozinha, então aprendi a cozinhar bastante aí nesse período. Então, criei um gosto muito grande pela cozinha também. E quem está conosco aqui é a grande Dai, minha parceira de trabalho aí, vou deixar ela se apresentar também. Legal, vai lá, Dai. Eu brinco que o Marcos é o pai, né? A gente sempre brinca muito. Ele virou meu pai ali dentro da empresa. Mas eu sou a Dai, acabei de fazer 25 anos, fiz no dia 2 de junho, inclusive. Só um ponto, né? Um adendo. Tô na empresa, né? Nas empresas aí, esse ano faz 3 anos, mas parece 17 anos, mais ou menos. Ou mais, né? Ou É mais, tão intenso, né? Muito intenso. Exatamente, lá a gente vive isso. E eu sou uma das mais velhas, de fato, né? A gente estava conversando antes aqui, eu repito a fala do Felipe, quando eu cheguei tudo era mato. Então, tô esse tempo lá também, né? Sou mãe, então eu tive, né, uma filha na adolescência, minha filha já tem 6 anos. Sou casada também com um personal trainer, não gosto de malhar, mas sou casada. Conseguiu o marido dela. Não conseguiu, depois a gente vai ter que fazer esse insight lá. Ele é mais difícil. Sempre comi malhar. Entendi, comi malhar, tô melhor me perguntar. A gente tenta trocar, eu ensino ele a fazer a gestão dos clientes dele, ele me ensina a malhar. Só eu que tive ênfase, mas enfim. Eu sou um pouco de tudo lá dentro, né, do grupo WhatsApp Power, então eu entrei lá, na verdade, assim, eu me formei em administração, sou administradora, e no final da minha faculdade eu estava buscando um trabalho que de fato fizesse sentido pelo que eu queria. Eu queria muito ir para o financeiro, nunca tinha tido experiência nenhuma com o financeiro, já tinha experiência com atendimento a clientes, com empresas também, né, já trabalhei em outras empresas, mas no financeiro específico não. E aí o Marcos recebeu a indicação, me ligou, falou, Dai, vem fazer entrevista aqui para ser consultor de processos. E não tinha nada a ver com financeiro. Eu falei, eu vou, não conheço financeiro nem de processo, né? Então qualquer um que der a vida bom. E aí deu muito match, assim, o que eu queria de trabalho, de propósito de mercado, com o que eu vi lá, antes era só no WhatsApp, né? E acabou que eu não passei, de fato, para processos. E aí depois o Marcos, com as ideias dele, me chamou para trabalhar como assistente administrativo da empresa. Então não ia atender clientes. Passei, entrei, comecei lá no finalzinho de 2020, em agosto, na verdade, como assistente administrativo, e daí fui evoluindo, assim, né, pegando outras áreas também. Então, eu era, na época, a gente tinha acho que umas 9 pessoas, né? Nem isso, mais ou menos. Então, era o financeiro, era o DP, era o próprio marketing, era um pouco de tudo, e comecei a ser consultora lá dentro também. Fui para a parte da consultoria presencial, que é algo que eu sempre gostei, assim, me identifiquei ali dentro. Na faculdade eu gostava também. E sempre foi muito esse ponto de apoio, né? Das novas ideias. Vamos fazer isso. Tem isso aqui que a gente quer implementar. E aí que veio a Power, que eu abracei junto com o Marcos. Falei, não, vamos fazer isso trem dar certo. A consultoria presencial a gente já sabe que dá. Agora vamos para online também. E aí hoje eu toco, né, a parte do marketing. E, de fato, a parte da consultoria online lá dentro, né? Faço essa gestão toda da Power. Poxa vida, que achado, hein, mano? Eu costumo brincar que eu tenho uns métodos peculiares de processo seletivo, sabe? Depois eu conto mais as histórias, mas os métodos com a Dai foram mais ou menos nesse sentido. O resultado é bom. Tá certo. Como você disse, o pessoal acho que ficou um pouco sem saber ali a diferença das empresas, a Power. Explica para a turma aí como que funciona. Legal, você quer escutar? Vou falar um pouquinho da WhatsApp, você me complementa e a gente entra mais na Power. A gente começou como WhatsApp, né? Então, os meninos lá atrás começaram na consultoria presencial, que é de fato ir lá no cliente, na loja, né, onde ele estiver, ou trazer o cliente no escritório e fazer o atendimento da consultoria. E a gente tinha um viés muito do financeiro.
fomos evoluindo nesse sentido da consultoria. Então, a gente começou atendendo clientes bem pequenininhos ali, que tinha uma lojinha com faturamento pequenininho, né? De fato, os meninos começaram ali sem nem ter escritório nem nada. E fomos fazendo essa evolução até de porte de clientes, atendendo clientes maiores, ou até nossos clientes, igual o Marcos falou, iam crescendo. A gente tinha que, né, entender e atender essa demanda também. Então, a MaxUp, ela é voltada para a consultoria presencial. Hoje a gente tem uma base de 40 clientes ativos ou mais aqui em BH. Temos também em Unai, no Triângulo, né? A gente tem uma sede lá também. E a gente atende cliente de forma presencial. Como eu falei, a gente vai no cliente, né? Eu levo o cliente até a gente, de fato tem esse contato maior dos nossos consultores. Um ponto que eu posso destacar da MaxUp, né, e depois o foco que eu queria trazer aqui é a Power. Mas assim, na MaxUp a gente sempre teve o viés muito financeiro. A gente entende que toda empresa, ela tem alguns pilares ali que fazem com que aquela empresa, primeiro, pare de pé e segundo, dê resultado, que é o que todo mundo deseja, né? Quando vai montar uma empresa, que essa empresa seja perene, dê resultado, dê lucro. E a gente entende, desde o início, o nosso principal pilar foi o financeiro. Como assim o financeiro? A empresa precisa ter caixa, a empresa precisa dar lucro, precisa ter dinheiro para que ela possa inovar, para que ela possa investir em novos produtos, para que ela possa ter pessoas boas trabalhando com ela. Então, quando a gente investe, né, e trabalha o financeiro bem feito, naturalmente eu vou ter caixa suficiente para contratar um profissional melhor, para remunerar o meu time que já está comigo performando bem de uma maneira melhor, e naturalmente eu vou conseguir expandir os meus negócios. Eu vou poder investir em novos maquinários. Então, a gente sempre viu o viés financeiro como principal pilar. Então, normalmente a gente chega nas empresas para dar essa consultoria, como a Radai trouxe para a gente, olhando o financeiro. Primeiro ponto que a gente pega do cliente quero os relatórios, mostra que junto com você vamos construir os seus relatórios para que a gente possa te direcionar. Alguns dos clientes falam assim, mas meu problema é venda. Meu problema é precificação. Meu problema são pessoas, eu preciso da equipe mais bem treinada. Legal, meu problema são os processos. Entendemos muito bem, mas primeiro vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se a sua demonstração de resultado traduz isso que é a sua dor hoje. Porque às vezes a dor, ele está pensando que é precificação, no fim é desperdício. Então, a gente vê muito isso através do financeiro. E aí, em linha com isso, a gente sempre teve esse viés e cresceu muito com esse viés. Muitas das consultorias que existem no mercado só tratam os dados que o cliente informa, né? A gente não, a gente constrói esses dados em conjunto com o cliente. Tem muito cliente pequeno ou grande, tá? Fatura 100 mil por mês ou 10 milhões por mês. Muitos deles não têm os dados de despesa. Às vezes o faturamento tem, porque eu tenho que emitir nota, porque eu tenho que ter o pão fiscal, então a gente tem essas informações, mas as despesas e custos bem amarrado não tem. Então a gente tem alguns procedimentos que a gente vai executando ao longo do tempo, não é um tempo longo, tá, gente? É 1 mês, 2 meses no máximo, e essa empresa começa a ter dados financeiros confiáveis. E agora, a partir desse momento, a gente vai atuar em outros viéses, como precificação, como melhoria de processos ali para diminuir desperdício. Então esse é o nosso foco da atuação presencial, tá? Dentro da MaxUp Consultoria, a gente tem hoje como o ICP, que o marketing gosta de dizer, né, que é o cliente ideal lá, é uma empresa que fatura ali mais de 500 mil reais por mês e já tem ali pelo menos uns 15 funcionários. Porque é a metodologia desenhada para esse público, tá? Ao longo dessa história, eu queria que a Dai contasse para a gente como é que veio o Projeto Power, que hoje é vamos dizer assim, a menina dos olhos de ouro que eu estou tratando lá dentro da empresa e tem dado bastante retorno, tanto para a gente quanto para os nossos clientes. A gente fala, tem uma fala lá dentro que a gente gosta de letrar, né, o empresário, o empreendedor em finanças. Porque finanças sempre vai ser um ponto de dor ali em qualquer empresa, né? Vocês também atuam diretamente com empresa, vocês sabem disso. Então, o cliente, ele entende o negócio dele, tem um salão de beleza. Eu sei colocar uma trança, eu sei fazer uma escova. E precificar? Não sei quanto que eu tenho que cobrar. Tem que começar a pagar funcionário, não estou conseguindo gerenciar isso com o meu conhecimento, né? E assim, isso é um exemplo, mas de várias outras empresas que é sempre assim, essa parte de eu conheço do meu negócio, eu sei fazer, mas eu não consigo administrar ele por trás. Quando entra nessa parte de gestão, não, isso é chato. Não, isso eu não dou conta. E aí, de fato, a gente trouxe essa metodologia da MaxUp de letrar
o dono, a dona da empresa em finanças, fazer com que ele entenda finanças de uma forma mais tranquila também, sem, né, várias nomenclaturas, termos em inglês, enfim, algo mais robusto também. Aquilo que a gente aprende, então, na escola, que a matemática é importante para a vida toda, vocês ensinam para o empreendedor que o financeiro é importante para toda parte do negócio dele. Exatamente. Que legal, é um casamento, né, e acho que muito, pelo que o Marcos falou ali, de conexão que a gente teve, muito parecido mesmo. Nós acreditamos aqui dentro da CNPJs e a nossa metodologia de trabalho, né, ela funciona dessa forma que sem organização não tem como a empresa ter eficiência, tampouco atingir o propósito que ela determinou ali dentro do seu segmento. Então, se você empreendedor que está aí nos ouvindo e está tendo a oportunidade de aprender, ter uma consultoria gratuita com o Marcos e com a Day aqui, não entender que é necessário você ter uma organização financeira, que é necessário você ser organizado, dificilmente seu negócio vai para frente. Se for, talvez vocês tenham aí algum caso que aconteceu, né? Sim. A gente até conhece algumas situações, mas a gente sabe o quanto de sofrimento que isso gera por não ter essa organização. Que legal a visão de vocês. Um case bem interessante de um cliente nosso agora, é esse case que eu falei, quando a gente começamos a consultoria com ele, em 2018, ele tinha 27 funcionários, mais ou menos. Faturava ali algo em torno de R$300 mil por mês. Trabalha com um pouco de prestação de serviço e terceirização de mão de obra, tá? E ele foi crescendo muito, mas sem um olhar tão grande para a organização. As oportunidades de mercado, que a gente sabe que acontecem, né? Então, você empreendedor, nem toda oportunidade é boa o suficiente para a gente pegar, mas a gente pode direcionar o nosso foco, a gente tem que ter foco, né? E ele foi pegando algumas boas oportunidades de mercado e hoje ele fatura algo em torno de 5 milhões por mês e tem 600 funcionários mais ou menos. Recebeu uma proposta agora de venda, então vai vender a empresa dele, só que dentro dessa proposta de venda foi a empresa que queria comprar, fez uma avaliação do negócio dele. Então me dá aí os seus dados, seu balanço, sua demonstração de resultado, enfim, seus dados contábeis, né? No mundo dos negócios ele fala contábil, ele não fala outra linguagem. No mundo dos negócios, dos grandes negócios é contábil. E aí, ou seja, o valuation dele, que quem não sabe, o valuation é a avaliação do seu negócio, quanto que o seu negócio vale, foi de 90 e poucos milhões de reais. Só que, por não ter uma organização contábil, financeira, ele até tinha, porque a gente estava lá dentro. Mas ele nunca quis olhar para o contábil dele. Então, é interessante isso, porque às vezes eu tenho uma organização financeira, mas não me preocupo com o contábil. E o valuation dele foi para 65 milhões de reais. Ou seja, ele perdeu nada menos aí do que uns 30 milhões só porque não tinha organização contábil. Então é interessante a gente falar desse papel da organização dentro da empresa, né? E no fritar dos ovos ele vendeu a empresa? Tá em viés, né? Não é simples uma negociação desse tamanho, tá passando por vários processos de auditoria, jurídico, etc. Mas fala com ele que para contar com a gente, nós vamos ajudar ele no contato para adorar isso. Mas o Dar, você estava falando aí do letrar, o empresário, achei super interessante. E aí vocês trabalham tanto nessa parte de consultoria, mas também nessa braço educacional com o cliente? Sim. Assim, até contando um pouquinho como que a Power surgiu, né? Então, a gente começou a sentir a necessidade de atender esse cliente pequeno, vamos chamar assim, né? Que fatura ali 50, 40 mil por mês, que não consegue, às vezes assim, o pai sempre teve empresa e entrei na empresa do nada. E agora, o que eu faço? A gente tem muito exemplo disso, né? Ou tô lá com o meu marido, a gente sempre fez isso, mas agora as coisas estão ficando apertadas, que depois da pandemia também teve muito isso, né? O pessoal, começou a ter mais essa visão de querer ter gestão e de querer ter controle, porque sabe que uma hora pode ser que aconteça uma pandemia e você não vai ter caixa, né? Então, a gente começou a sentir essa necessidade, já era um sonho assim, que o Marco sempre teve, de levar isso para o online, de escalar a nossa metodologia, porque ela é diferente. Igual o Marcos falou, a gente literalmente pega na mão do cliente e fala assim, vamos fazer, você não sabe, vou te ajudar, vai ter um consultor ali, e a gente pensou, como que a gente leva isso para online? Que foi o maior desafio. Falei, cara, agora eu vou ter que aprender a fazer isso de forma escalável no online. E aí a gente trouxe esses dois vieses para a Power, que foi, de fato, a gente conseguir levar isso para mais empresas, né? Então, para as empresas pequenas e de uma forma acessível, que o online deixa. Porque, assim,
Você fatura 30, 50 mil, você não vai conseguir pagar 10 mil de consultoria, né? Não vai ter nem tempo ali dentro da sua empresa para ter um consultor lá dentro te demandando muita coisa, né? Tem que ser algo mais enxuto, mas que também seja efetivo. E aí veio muito essa parte de treinamentos, porque a gente sempre deu alguns treinamentos, então o cliente, minha equipe não está muito engajada, vem cá, tira um dia da reunião que você vai vir e ensina ele sobre vendas, né? Contratei uma pessoa financeira, ela não sabe muita coisa não, ensina ela sobre financeiro. Então, a gente sempre fazia isso indiretamente. E aí, a gente trouxe isso para a Power também. Então, o foco da Power começou sendo consultoria online e treinamento e desenvolvimento aí da parte financeira e da gestão. Então, a gente tem um treinamento de líderes que o Marcos faz, que é muito interessante. Assim, de fato, a gente torna as pessoas líderes, né? Porque o que a gente vê ou tem o dono, ou ele tem um gerente que ele só executa. Ele não sabe ser líder. Ter essa postura de gestão, de liderança, de olhar para os indicadores da empresa, de delegar a tarefa muito menos, né? Tá lá na operação como qualquer qualquer outro funcionário. Então, a gente trata muito isso e, de fato, indicadores, né? Letrar mesmo. Falar, olha, a gente vai te mostrar a DRE, mas antes de falar o que é a DRE, deixa eu te mostrar de onde que vem os dados, o que você precisa ter, como é que a gente vai pegar esses dados e vai transformar nessa imagem aqui que você está vendo. Então, a gente faz essa parte de treinamentos também, sabe, assim, e tem sido muito bom, bem legal. A gente treina, inclusive, os nossos clientes, né, do presencial, a gente faz isso também, porque às vezes não vai ser o dono, porque ele já está numa maturidade maior, mas ele tem um funcionário que precisa. Então, a gente conseguiu englobar a Power aí nesses dois momentos, sabe? Foi bem legal. Já, quando você fala de letrar, é bem legal, assim, porque, no fim, como eu disse, o mundo dos negócios, ele é financeiro contábil. Eu preciso entender minimamente desses dois universos ali, né? Quanto mais você cresce, mais ainda o contábil, mas independente do seu tamanho financeiro, ele é muito importante. Aí vem esse insight da palavra letrar, que muitas vezes, quem que vai montar uma oficina mecânica? Eu e você, nós quatro aqui, não vamos montar. Nós não entendemos. Nós podemos gostar, ser algum hobby, mas nós não vamos montar. Nós não entendemos disso. Quem vai montar, muitas vezes, é um cara que trabalhava em uma oficina e que sabe do que faz e que tem o recurso para montar lá a oficina dele e colocar o nome dele naquele negócio. E que nem sempre sabe nada de financeiro. E na maioria das vezes... Na grande maioria, né? Exatamente. Então, o cara formou em arquitetura, vai montar um escritório. Então, na maioria das vezes, as pessoas não entendem de finanças. Então, o nosso papel lá é desenvolver esse olhar nessas pessoas. E é muito legal, porque a gente tem um case lá que a gente gosta bastante de tratá-lo na Power, que é uma loja de sapato. Entrou conosco faturando uns 30 e poucos mil, hoje está faturando uns 70, 80, e não entendia nada de financeiro. Tanto que na época ele falou assim, eu contrato um sistema ou contrato a consultoria? Ele nos fez essa pergunta. Ele falou, você pode contratar um sistema, mas você vai conseguir implantar ele? Então, talvez com a consultoria nós vamos conseguir te dar instrumento de implantar esse sistema. E aí hoje já é um case legal nosso que ele vem para a reunião com pauta. Então, só trazendo um outro ponto da Power, apesar de ser online, ela é organizada. Então, ela é digital, não tem o aperto de mão físico, pegar na mão, vamos fazer junto, mas a gente abraça de uma maneira digital o empreendedor para que ele consiga fazer. E aí hoje, ele vem para a reunião com pauta. Olha, eu percebi que o meu custo de taxa de cartão aumentou nos 2 últimos meses e eu estou querendo propor aqui, o que vocês acham da gente fazer tal redução? Então, isso é letrar o pequeno empreendedor, sabe? Ele vem para a reunião entendendo dos números dele. Então, isso é bem legal. E é interessante que essa metodologia criada por vocês chamam aí de pequenos empreendedores, mas é onde está mais de 90% dos nossos empreendedores do nosso país. Sim, exatamente. E, infelizmente, é onde a grande maioria mais precisa de apoio, né, para a educação financeira, educação contábil, como vocês colocaram, né, além de muitos outros apoios no desenvolvimento do negócio. Então, é uma atuação muito forte, né? Sim, eu costumo dizer que esse empreendedor que está nessa zona ali entre 30 a 100 mil reais é um empreendedor que ele precisa ter algumas viradas de chave mentais. Ele precisa querer sair do operacional, mas não é bonito como parece falar, né? Eu vou pro estratégico. Não, cara, você vai carregar a caixa do mesmo jeito, durante um bom tempo, até que você consiga sair de fato. Para que ele consiga entender que ele tem que sair da zona dos 100 mil reais. Talvez nem todo mundo quer isso, mas um negócio só fica perene se ele começa a sair dessa zona, no meu ponto de vista, tá? Do ponto de vista Marcos. A empresa precisa querer alavancar suas vendas e
sair dessa zona de 30 a 100 mil. Ele tem que aumentar esse faturamento ao ponto de bater ali os 150, 200, que aí você já começa a ter equipe e o negócio começa a andar com as próprias pernas. Senão, de 30 a 100, eu chamo que é a zona do eu prego. Eu me dou meu autoemprego. Então, eu tô ali no trabalho, eu não consigo tirar férias, na grande maioria das vezes, porque eu não tenho equipe. Eu faturo 30 mil, a equipe é eu, meu marido e mais uma pessoa ali, eu não consigo sair hora nenhuma. É, de fato, de profissionalizar a empresa, né? Então, eu vendo online, daí eu ainda não tenho escritório. Mas, de fato, você já tem que tratar a sua empresa como se, né, você já tivesse uma empresa. Hoje, assim, foi até um desafio quando a gente foi falar da Power no online, é porque muitos não se viam como empresário. Então, a gente começava assim, você que é empresário e fatura tanto. Era a pessoa, mas eu falava, não sou eu não sou empresário. Não, eu tenho um negócio ali, né, vendo ali junto com meu pai, mas não sou empresário. Então, assim, o nosso maior desafio sempre foi, nesse começo, como que a gente vai passar isso, né, pro cliente e fazer com que ele seja o dono daquela ação. E aí, por quê? Porque quando a gente fala até do presencial, muitas vezes se o cliente ele não executa o que a gente fala, algumas ações, a gente vai estar lá. Então, você não fez? Vamos sentar aqui, você está do seu lado, vamos lá fazer essa planilha aqui agora. E no online, não. E aí, muitas vezes no online é que o Marcos falou, é o eu, né? Então, ele está vendendo, ele está olhando o funcionário, ele está limpando a loja, ele está comprando e ainda entra de quebra uma consultoria, né? Então, a gente pensou como que a gente vai fazer com que isso seja sólido para o cliente, que ele consiga absorver e, de fato, né, gerar resultado, que é o que a gente espera, né? Isso foi um desafio muito grande. E aí, a gente foi evoluindo e entendendo muito isso na Power, entre testando até, descobrindo o marketing, né? Como eu falei, eu também estou um pouco à frente, né, dessa parte do marketing lá. Como que eu vou encontrar, né, fazer com que a Power encontre esses empreendedores e eles entendam que isso é uma solução para eles. E aí foi isso que entrou na nossa metodologia online, que tem dado muito certo, né? Que é o que a gente faz e aí eu falo que é o maior diferencial que a gente tem hoje lá dentro. Essa parte de trazer a metodologia da WhatsApp, então, a gente pega na mão, mesmo não estando presencial, a gente fala, olha, estou aqui com você, estou disponível o tempo inteiro, que a gente tem uma ferramenta para isso também. E no próprio WhatsApp, hoje estava contando para o Marcos, passei amanhã conversando com o cliente, falando de assuntos pessoais dela. Ela não tinha ninguém, precisava desabafar, ela ligou para mim, falei, beleza, vamos conversar aqui então. E faz parte. Mas é de fato dar um ritmo para que o cliente consiga executar. Por quê? São muitas ações, né? São muitas coisas para se fazer ali ao longo do tempo. E aí a última coisa que você vai preocupar é se a sua DRE está preenchida. Você quer vender, você quer fazer os funcionários pararem de brigar, você quer, né, de fato, assim, fazer com que o cliente entre na sua loja. Você não quer saber se o seu controle financeiro tá bom, até você precisar dele. E então, a gente desenvolveu, assim, hoje a gente tá no finalzinho aí, né, desse MVP que a gente chama, né, que é o mínimo produto viável, que é, de fato, testar e validar e ver se dá certo no formato online. E tem dado muito certo, a gente tem 12 clientes ativos na nossa base, e tem sido bem legal, que é, de fato, a gente mostrar para ele o que ele tem que fazer e qual que é o próximo passo. Então, ele não fica perdido ali dentro de várias coisas que ele tem que fazer. E aí, no mostrar o que ele tem que fazer, tem um videozinho lá explicando o conceito, tem um PDF para ele baixar e ler e aí aplicar dentro da empresa dele. Não é só, me manda o seu controle financeiro. Mas o que é o controle financeiro? Para que ele serve? Como que vocês vão usar ele aí? Então, a gente criou, né? A gente tem um sistema e aí dentro dele a gente consegue segmentar isso, né? E fazer com que o cliente evolua. E, assim, um passo de grande evolução que aconteceu, esse é um case que a gente gosta muito de citar, esse que o Marcos falou, porque ele é sozinho. Então, tem muitos que falam assim, eu não dou conta, eu não tenho tempo para isso. Lá é só ele. Tem o pai e a mãe dele que ajudam, mas é ele que toca todas as frentes. E ele toca, porque ele, de fato, falou, teve essa virada e falou, não, eu preciso... Ele pegou a empresa do pai dele, só para vocês entenderem a história. O pai dele tocava lá, mas já estava, né, mais velho, já não tinha o ritmo, mas ele viu a empresa se acabando. Ele falou, não, tem que pegar e tocar, pai, me dá aí. Ele é formado em Direito, então não tem nada a ver. E pegou e falou, não, me dá aí que eu vou tocar, que você não tá com energia mais para fazer isso. E acaba que consome muito a nossa energia, né? E aí ele começou e falou, nossa, putz, eu preciso ser organizado, porque senão eu não vou dar conta de fazer isso aqui. Mas eu não sei ser organizado. E aí ele foi buscando, né, até que chegou na gente, de fato, na Power para isso. E aí ele faz tudo. Hoje a gente fala assim, Wesley, você tem que fazer esse controle aqui para a gente começar a gerir esse indicador.
na outra reunião ele tá com esse controle pronto. E aí, eu acho que é o maior marco e diferença que, né, trazendo aí nessa questão de mentalidade, que é você conseguir entender, ó, eu preciso mudar, mas para eu mudar, eu vou ter que fazer, né? Vou ter que fazer tudo, às vezes, até eu conseguir me estruturar? Vou, mas eu preciso fazer, né? De fato, não delegar isso para a consultoria, que às vezes serve de um apoio, né? A consultoria tá ali, ela vai fazer. Aí a gente, de fato, não faz, a gente orienta, né? E aí, de fato, instrui para ele conseguir fazer sozinho. Porque, assim, a gente fala muito isso também, a empresa ela é perene. A gente não quer que vocês dependam da gente para tudo. A gente vai te ajudando a evoluir cada vez mais, sabe? Isso, assim, acho que é a maior transformação que a gente vê dentro da Power hoje. E acho que é um dos pontos mais difíceis que tem é justamente conseguir fazer essa transformação de mindset. Sim, demais. Porque eu brinco muito aqui com alguns clientes e falo muito aqui no escritório que o cliente só não vende mais, ou só não tem um controle melhor financeiro, ou não tem uma organização melhor de estoque, porque ele não sabe. Porque se ele soubesse fazer, ele fazia. Exatamente. Né? E muita da gente não sabe fazer e não consegue entender que não sabe. E aí é o ponto que... E aí não busca ajuda, não busca uma consultoria, não busca estar mais próximo da contabilidade, não busca entender um pouco de gestão financeira. Porque acho que essa consciência, né, que igual vocês falaram, primeiro ele se entender como empresário, é o primeiro ponto. E depois ele entender que vai ter atividades ali que ele realmente não sabe, e por isso ele precisa de buscar consultoria, ajuda, apoio, e estar disposto a aprender, isso daí é o que ele precisa para se desenvolver. Tem uma frase que o Vicente Falcone é um dos grandes gurus aí da gestão no Brasil, né? Ele fala que a diferença entre atingir a meta e não atingir é o conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, não... E aí eu gosto de trazer uma reflexão nesse treinamento que eu dou de formação de gestores, do autoconhecimento. Por exemplo, por que a Dai hoje é minha dupla lá nesse projeto da Power? Porque eu sou visionário, meu negócio é comercial, eu vou botar cliente para dentro, sou muito bom no financeiro, mas não sou o cara que vai ser o lançador dos números, eu só sei analisá-los. Então a gente tem que se autoconhecer. Qual que é o meu perfil? Eu não serei aquele cara que vai lançar a planilha. Então, beleza, então tem essa deficiência. Eu não serei o cara que vai ficar acompanhando o escopo do trabalho toda semana e cobrando direcionamento. Então, eu preciso de alguém que me apoie no meu contraponto. Então, o empreendedor, muitas vezes, quando ele se conhece as suas deficiências, é o ponto que ele vai contratar alguém que vai suprir aquela deficiência. Né? Então, assim, quando a Dai traz aí da questão do que nas consultorias, né? Qualquer consultoria, não seja a nossa ou de qualquer lugar do mundo, o resultado, ele vem por parte do cliente. Porque não adianta esperar o resultado por parte do consultor. Vai ser legal, a gente vai entregar muito resultado, só que se a gente sair amanhã, a empresa tem que continuar lá. Então, o cliente ele tem que se engajar naquilo ali. E aí eu gosto de dizer que você é senhor do seu sucesso ou do seu fracasso. Então, se você não se engaja no que você tem que fazer, não adianta botar a culpa no governo, na esposa, no marido. O seu sucesso vai vir das suas ações. O que eu falo lá na MaxUp, né? Então a gente tem um dos pilares que é foco no resultado. E aí o que para mim é foco no resultado? O resultado não vem do que você diz que faz, mas vem do que você realmente faz. Então não adianta falar que vai fazer, tem que fazer. Nem todo cliente tem perfil para ser nosso cliente na Power, porque se ele não está disposto a melhorar, a se desenvolver, a de fato botar a mão na massa, não é o perfil que a gente quer. Quando tem essas duas frentes, do cliente querendo se desenvolver e a gente engajado junto, o resultado que vem é muito legal, assim, sabe? A gente tem boas histórias aqui que a gente pode contar. Sim, e é rápido, né? Muitos clientes entram naquela ânsia, né? Ai, quanto que vai chegar a parte, vocês vão olhar minhas vendas, eu preciso vender mais. Tá, mas e seu custo é equilibrado? Tá, você já tem controle financeiro? Não, ainda não, mas eu quero vender. Então, eles já entram assim, com essa ânsia muito grande de chegar no ponto que, de fato, é a parte boa, é a parte que eles gostam, que eles conhecem. E aí, eles adiam muito o financeiro. Lá, é muito isso. Ah, não, agora vai ter que fazer o controle? Vai. Agora é a conciliação bancária? Agora é hora de fazer a conciliação bancária. E nós vamos fazer. E aí, a gente usa até o lúdico, às vezes, com os clientes, para desenhar isso com eles. E aí, quando o cliente ele já entra sabendo o que ele tem que passar, né? Assim, até pra gente mesmo. Quando a gente já tem uma noção do que a gente vai fazer, fica mais fácil. Qual que é o próximo passo? Porque, igual você falou, né? Nessa questão de conhecimento, às vezes ele sabe assim, nossa, meu estoque tá uma bagunça.
mas ele não sabe o que ele tem que fazer para melhorar o estoque dele. Ele sabe que minhas vendas estão caindo, eu estou sentindo, porque eles têm muito esse feeling, né? Mas não sabe o que ele tem que fazer, qual indicador ele tem que olhar para a venda e fazer, né, retomar a venda de fato. Então, a gente traz isso para eles de uma forma muito clara, assim, muito no passo a passo mesmo, no desenhado quase. Olha, amanhã você vai preencher daqui até aqui com esses dados, tá? Na semana que vem vai ser isso e isso que você vai fazer. Ou um passo a mais que a gente, nessa evolução, né, começar a delegar. Então, você não vai fazer, vai ser o seu funcionário. Se eu viu que você não vai fazer, Dai, não sei, ele não tá muito legal. Aí começa assim, não, mas você já tem tanta coisa para fazer, eu vou ajudar ele. Não, ele que tem que te ajudar, então deixa ele fazer. E aí, de fato, a gente deixa essas tarefas, né? É uma metodologia que a gente usa muito lá também, que é o 5W2H. Não sei se vocês devem conhecer também, né? A gente traduz ela, de fato, né, para eles e a gente ensina, numa das primeiras reuniões, eles a preencherem. Então, quem vai fazer, quando que vai fazer, né? Por que está fazendo aquela ação, para que, de fato, ele tenha um norte. Porque hoje, assim, principalmente com a internet, com redes sociais, a gente tem conteúdo sobre... Se precisar de DRE, você vai achar conteúdo a rodo disso, né? Você jogar lá no Google, como fazer minha DRE, você vai achar várias formas, várias metodologias. Mas aí, como que eu sei que isso se aplica para minha empresa? Como que eu vou parar e fazer isso dentro da minha empresa? Eu acho que hoje essa é a maior dificuldade também que eles têm, né? Porque conhecimento a gente consegue buscar ali, né? Hoje está em todos os cantos, de fato. Dá para você estudar. Mas aí a gente sempre traz isso. Como que eu vou ler isso e interpretar para minha empresa? Porque a gente trabalha em vários segmentos diferentes também, então cada um é um, né? É um ponto que é bem legal, assim, desse norte que a gente dá dentro desse projeto da Power, é que eu costumo dizer que o PowerPoint, a mesa de reunião, aceita tudo. Então, se a gente falar aqui que amanhã nós vamos faturar 100 milhões de reais, nós podemos falar. Só que tem que ter plano de ação. Então, esse plano de ação vem através dessa ferramenta que a gente aborda toda a reunião com o cliente. Vamos abrir o seu 5W2H aqui. Então, a gente abre quem que deve fazer, qual que é a data, qual que é o prazo, por que não foi feito. E a gente vai demonstrando isso para ele. E ele entende que, nossa, eu tinha uma tarefa para fazer, ou alguém da minha equipe tinha uma tarefa para fazer e não foi feito. E, além disso, a gente tem um sistema próprio, né? Todo cliente que entra, a gente cadastra ele lá. A primeira reunião é o boas-vindas, que a gente chama. Então, é um momento que a gente vai cadastrar ali os e-mails de quem vai participar, toda a equipe do cliente que vai participar do projeto. E dentro desse sistema, em cada fase, tem os vídeos e alguns vídeos. Então, os vídeos são complementares. Os vídeos e os materiais são complementares à reunião. Então, a gente tem reunião periódicas com esse cliente que traz a humanização da nossa entrega e ele vê os vídeos. Então, ele vem para a reunião já mais embasado, já entendendo, pelo menos tendo dúvida do que vai ser tratado naquilo ali. E aí, dentro dessas fases, a gente divide em 8. A Dai pode me corrigir aqui, que ela está mais à frente desse. As 3 ou 4 primeiras são basicamente para tratar de financeiro. Só que aí nós vamos controlar ali caixa, etc. E algumas outras precificação, controle de estoque, análise de indicadores de venda, como vender mais, no caso ali. Às vezes o cliente quer ir para a precificação, só que eu preciso rodar as 2 primeiras fases para eu entender o financeiro desse cliente. Depois que a gente roda as 2 primeiras fases, olha, agora a gente tem mais 6 fases. Agora, a gente entende que é precificação. Você está me falando que é venda. Vamos tentar criar um meio termo disso aí? Vamos fazer primeiro venda e depois precificação? Então, as 2 primeiras fases, elas são imutáveis. É para organizar o financeiro. As demais vão de acordo com a demanda do cliente e o que a gente percebeu nesse diagnóstico inicial que a gente fez, sabe? Então, é muito legal porque ele tem um norte. Ele vê lá, visualmente, ele vai vendo assim, essa fase, eu estou nessa fase aqui agora, nessa etapa. É bem legal. E essa fase inicial, ela é a fase que mais demora e que mais mexe com o cliente. De tanto que é até uma fase que a gente via que a gente estava tendo alguns, né, clientes cancelavam nessa fase. Porque muitos olhavam e falavam, não é para mim, eu não quero, vai mexer demais aqui com a minha estrutura. Exatamente. Não quero não, eu queria só aumentar minha venda aqui, mas vocês estão me entregando muito mais, eu não dou conta. A gente falou, então vamos entender o nosso, esse meio termo dos clientes também. Que é uma fase que chama até estruturando a base. Que, assim, hoje o que a gente vê, e aí quando você pega esses pequenos e médias empresas, né, não tem essa base. Não tem. Você fala assim, quanto que você vendeu no mês passado? Pode até ter.
Mas quanto que você teve de custo? Quanto que é a média de pagamento dos seus funcionários? Ah, não sei. Não tem isso em lugar nenhum, né? E aí aquela questão de separar o pessoal com o da empresa, que é uma das primeiras ações e um dos maiores problemas. Quando a gente faz a nossa primeira reunião, eles sempre falam, é porque eu quero separar, porque hoje eu misturo tudo. Então, eu dou dinheiro para a empresa, eu tiro um dia da empresa, meu marido faz um Pix, eu não sei o que foi, ele não presta conta. É muito isso. Então, essa parte estruturando a base, ela é uma das principais e é a que muda o jogo. É onde o cliente ou ele passa ou ele reprova e fala, não quero. Porque muitas vezes, e aí aconteceu já de empresas fechar, falar, não, vi aqui que pelo que eu tenho aqui de número eu não vou dar conta, abriu empresa, mas não vou conseguir. Fechou, desfazer sociedade, porque o outro, né, então tenho 2 unidades, cada sócio toca uma. Um estava indo bonitinho, o outro não queria. Não, vai mexer no meu financeiro, não. Meu financeiro tá legal, já sei tudo que eu tenho de margem. Mas quanto que é? Cadê esse relatório? Não vou mandar, não. Aí, quando a gente foi entrando, de fato, viu, né, que não estava legal. Então, assim, é um momento que a gente pega muito no calo ali, né, do dono, da dona de empresa, nesse momento. E quando ele passa, né, assim, já é uma outra vida. Então, os que já estão com a gente há mais tempo, há mais de 1 ano, nesse período, eles já, né, estão igual nesse nosso case de sucesso. Ele fala que ele virou consultor do pai dele. Legal. Ele já fala com o pai dele quanto o pai dele tem que tirar por mês, não pode passar. Se passar, ele sabe como que controla. Ó, pai, você está gastando demais, vai controlar o seu pessoal aqui agora. Então, assim, ele já vira, né, a mentalidade, como o Marcos trouxe essa questão de mentalidade, nessa fase. E ela, por isso que a gente coloca ela das primeiras e a gente não passa para nenhuma outra se não passar por ela. Que é aí que você vai delimitar, né, como que você vai evoluir para as próximas. Então, assim, isso é bem legal, porque aí você consegue ter essa visão que muitos não têm da empresa, de controle. Então, a gente ajuda até a fazer controles que hoje não tem, controle de venda, controle de compras, próprio fluxo de caixa que não tem. E dentro desses controles a gente vai letrar e ensinar eles a olhar esses indicadores e tomar a decisão em cima disso também. Poxa, que legal. Vocês já falaram muito sobre os benefícios que uma consultoria, um acompanhamento pode gerar para um negócio. Mas eu queria que vocês reforçassem isso, né? Eu, como empreendedor, ou a galera empreendedora que talvez tenha ali um desejo de contratar uma mentoria, uma consultoria e talvez assim, será que vale a pena eu investir X, Y? Acho até legal vocês também falarem, né, sobre média de preço, é muito válido até para o pessoal entender um pouco do mercado, mas eu estou investindo aqui tantos dinheiros aqui, né, a gente costuma brincar assim nas CNPJs, tantos dinheiros aqui, quais que são os benefícios que isso está me dando? E aí eu queria que vocês trouxessem, né, pela experiência que vocês têm na Power, pela experiência que vocês têm na Max, né, quais são os benefícios que um empreendedor ele pode ter no seu negócio pensando no pós-consultoria ou durante a consultoria? Porque eu vejo que o pessoal às vezes fica com muito medo e, infelizmente, o mercado trouxe esse medo para os empreendedores de que eu vendo uma consultoria que é relativamente cara, que promete mundos e fundos e que no fritar dos ovos depois eu falo, mas foi você que não fez. Se você não fez, você não tem resultado. E pelo que a gente entendeu até aqui, a Max e a Power tem uma outra pegada. Vamos fazer juntos, isso daqui a gente não pula de etapa se não tiver acontecido. E aí eu acredito que é uma consequência esses resultados. Eu queria que vocês falassem um pouquinho deles e, se puderem, citarem aí também as médias de valores que isso pode impactar para os empreendedores. Eu acho que pode ser uma disrupção aí, né, nesse mercado, que infelizmente muitas pessoas ainda ficam um pouquinho travadas. Com certeza. Assim, que eu posso dizer, que a gente traz de principal benefício pro gestor, pro dono, pra dona de empresa? Acho que é uma paz, para poder gerir o negócio dela de uma forma mais tranquila. Não tá sempre preocupado, não, será que vai ter dinheiro mês que vem para pagar folha de salário? Então a gente traz previsibilidade. Quando você tem previsibilidade, você tem paz. Além disso, a gente traz algumas outras características, que é a questão da liberdade. Se a gente está trazendo esse momento aqui de ajudar o empreendedor a delegar, em determinados momentos ele vai poder se ausentar da empresa sem que a empresa pare quando ele estiver lá. Então a gente traz essa liberdade também para o empreendedor. Hoje na Power a gente trabalha com um ticket fixo de R$ 1.499, então eu faturo 30 mil, é esse valor, eu faturo 200 mil, é esse valor. Por quê? Porque a gente segue essa metodologia dos 8 passos. E aí é interessante
ponderar que é o que mais acontece nesse mercado de consultoria. Veio algum consultor no passado aqui e não me trouxe resultado. E acontece muito da gente, entre aspas, encerrar os contratos com os nossos clientes, porque a gente precisa... A gente prestador de serviço, a gente vive do nosso nome, das nossas entregas e dos nossos resultados. Então, se o cliente não está engajado, aconteceu recentemente, não era nem por não estar engajado, o cliente perdeu o principal funcionário dele. A gente falou, cara, você não está tendo tempo, tem 3 reuniões que a gente está fazendo que nós não estamos saindo do lugar. Vamos dar uma pausa no nosso contrato e voltar quando você tiver com mais liberdade de tempo para poder dedicar à consultoria? Então, por isso que a gente também não avança de fase. Porque se o cliente quer tratar só de venda, mas não entende que o problema dele está no fluxo de caixa, a gente quebra o negócio. É muito comum a gente ver alguma empresa, nossa, essa empresa estava tão bem, sempre cheia, só vendendo demais, que fechou por quê? Descasamento de fluxo de caixa. Então nós precisamos entender precificação. Então a gente vai em outros vieses e se o cliente não quer entender do financeiro, cara, ele não serve para que a esse momento da nossa empresa. Talvez lá na frente vai servir, mas hoje a gente entende que o principal pilar é financeiro. Olhar o financeiro primeiro, sabe? Então acho que falando de benefício e preço, é isso. E aí quando eu trato o benefício da liberdade, da tranquilidade, enfim, você ter uma gestão, tomada de decisão com base em números, né, em fatos, você erra menos. Não adianta falar que a gente é empreendedor, que a gente nunca é. A gente não é super-herói, né? Então, a gente toma algumas decisões na nossa empresa, seja na nossa, na de vocês ou na de quem está nos escutando, que às vezes não são das mais acertadas. Quando você tem gestão, você tem dinheiro em caixa que suporte uma decisão errada. Ou você tem pelo menos uma previsão. Opa, vou corrigir a rota aqui. Então, acho que essas são as vantagens. Vantagens indiretas que eu posso dizer. Quando se tem sócio, às vezes pode gerar algum desgaste entre os sócios. Um sócio cuida do comercial, outro do financeiro. Aí um começa a falar, eu trabalho mais que o outro. A gente começa a demonstrar, através de dados e fatos, que existem funções separadas e está tudo bem por isso. Ou quem cuida do comercial começa a desconfiar do financeiro. Não, tá aqui, tô te mostrando que os números batem. Marido e mulher, a gente é um pilar ali que pode servir de conciliador. Então, eu trabalho com meu marido. Então usa a consultoria como um conciliador ali, são benefícios indiretos, tá? Não estou falando só de financeiro. Uhum. E do contrário também, quando sou empreendedor autônomo, sou sozinho ali, tenho 3, 4 funcionários, mas não tem ninguém com que eu possa dialogar sobre a estratégia do meu negócio, a consultoria entra muito nessa parte, sabe? E aí, vamos pensar os próximos 2 anos? Onde você quer estar? Você quer montar outra loja? Você quer ter 20 funcionários? Vamos discutir sobre isso, que às vezes ele não tem com quem conversar. Acho que a consultoria, nos benefícios diretos, eu posso dizer que normalmente a gente traz um payback, que é o retorno sobre investimento, né? Legal. O payback. A gente traz um retorno em torno de 12 meses. Nossa média é de 12 meses. Então, que o cara investiu com a gente ao longo da consultoria, em 12 meses se retorna para dentro do caixa. Então, esse é o benefício direto. O indireto foi esse que eu trouxe aqui, que eu acho que muitas vezes são até mais interessantes, dentro do caso. Com certeza. Vamos lá. Eu acredito que deve ser uma curiosidade não só minha, mas todo mundo que está nos escutando aí quando for acontecer, que explica essa metodologia pra gente de 8 passos. Como que é essa jornada? Legal. Legal. Eu vou deixar a Dai me complementar aqui, vou começar falando. Então, primeiro a gente tem um boas-vindas, que é a primeira reunião, essa não está lá como um passo fixo. Depois desse boas-vindas, a gente entra numa etapa de diagnóstico. Então, Só já complementando boas-vindas, né? Assim, essa é uma das 2 fases principais, né? Igual o Marcos falou anteriormente, mas é de fato onde a gente alinha, principalmente no online, a gente sentiu essa necessidade de alinhar. Olha, a gente vai até aqui a gente vai junto e daqui você continua. Nós temos uns combinados, horários de reunião, agenda, enfim. O famoso alinhamento de expectativas. Exatamente. Expectativa muito alta. Isso. exato. Então a gente alinha ali todos os pontos. Baita sofrimento, né? Quando isso acontece. Exatamente. Então, assim, aí é muito nessa questão. Às vezes ele já chega assim, nossa, vamos olhar minha vida, vamos olhar minha vida. Falou, calma, a gente tem esse espaço e aí nessa reunião serve muito pra isso também. Já tem a consultoria, agora eu vou triplicar de tamanho. Exatamente. Mês que vem. Então, primeiro esse boas-vindas, então esse alinhamento de expectativas, ele acontece em uma reunião. Depois a gente parte para um segundo momento, que é do diagnóstico. Então, esse diagnóstico ele acontece em 3 reuniões, então a gente vai ter reuniões
Através do Boas-Vindas eu já te dou algumas demandas, né, como empreendedor. Olha, eu preciso que você me traga para a próxima reunião um relatório de vendas, um relatório de contas a pagar. Ah, mas eu não tenho. Não, tá aqui um modelo, então me ajuda só a preencher ele aí. Me fala a sua média que você gasta de energia, de água e tal. Então, ao longo dessas 3 reuniões, a gente vai construindo junto com ele esses dados financeiros para que depois a gente analise internamente e mostre para ele, olha, através do seu diagnóstico, seus números não batem, não são confiáveis, ou através dos números, às vezes, já estão bons, os números estão batendo. Então, sua precificação, a gente já percebeu que tem algum gargalo. Estou vendo que tem desperdício de mercadoria aqui nessa etapa. Dentro desse diagnóstico, a gente tem uma etapa também, dentro do diagnóstico, que ele grava um vídeo da operação. É o momento que a gente se conecta com ele, apesar de estar no online. Ele filma o estoque, filma a operação funcionando, tá? Passado o diagnóstico... Só não pode esconder nada, né? Não filmar essa parte que tá bonitinha. Eu vou arrumar só essa aqui. Exato. A gente tem um Talvez até fazer ele arrumar as coisas pra mandar, né? Mas a gente tem um vídeo modelo lá que a gente mostra, né, como é que ele tem que gravar. Então, muitas vezes a gente filmou em um cliente que não estava organizado. Então, ele sabe que não, pode mostrar a realidade. Até porque se não for realidade, para que a consultoria? Não adianta. Exatamente. Se já tá arrumado, não vai precisar, né? Aí a gente vai para uma segunda, no caso aqui, uma terceira etapa, né, vamos dizer assim, mas temos práticos na segunda, que é o estruturando a base, que a gente chama. O que é o estruturando a base? Nós vamos, se o cliente tem algum sistema, a gente vai, junto com ele, entender esse sistema e como utilizar. Se ele não tem sistema nenhum, a gente vai implantar junto com ele o Conta Azul. Então a gente libera, dentro desse valor que eu falei para vocês, a gente libera o acesso do Conta Azul para que ele possa fazer a gestão dele lá dentro, ensina ele como é que ele vai usar. Cadastra, plano de conta. O que é plano de conta, né? Para quem não sabe. Então, se eu paguei FGTS, eu lanço em qual categoria aqui das minhas despesas? Se eu paguei um fornecedor Y, qual categoria? Então, a gente ensina para ele, nesse estruturando a base, como ele vai lançar, tá? E aí, depois a gente já tem o diagnóstico, já sabe para onde seguir dentro dessa empresa. Aí, a gente entra em 2 etapas que são fixas, que é a gestão do caixa. Muitas vezes a gente tem que construir ela também, tá? Depois que é implantado o sistema. Mas o que é a gestão do caixa? Comércio, varejo, de modo geral, transiciona muito dinheiro. Então eu preciso criar um controle de dinheiro lá dentro. E eu consigo cruzar o dinheiro, eu preciso que esse controle funcione, seja efetivo, porque eu não tenho como auditar ele. E o banco não. Dentro dessa gestão do caixa, que a gente chama, é o nome da fase, a gente cruza. Você me falou que no seu sistema Conta Azul, ou na sua planilha, ou no seu sistema que você usa já gerencial, que você recebeu 70 mil. Mas quando eu olho o seu banco, aí a gente tem esse momento de olhar o banco, só recebeu 60. Então é o momento que essa gestão do caixa é quando a gente audita, vamos dizer assim, as contas da empresa. Tá? Então ela é fixa todo mês, depois que a gente já passou do Boas-Vindas e o estruturar na base. Nesse intervalo, tem a conciliação bancária, que é quando a gente ensina ele a fazer, para a gente poder validar na gestão do caixa, né? De treinamento. Exatamente. Então, assim, ele já estruturou, agora ele já tem um local onde ele vai fazer os lançamentos financeiros, onde ele vai ter a rotina administrativa dele de fazer esses lançamentos. E aí tem uma outra fase que a gente ensina ele a fazer o cheque. Se o que entrou e que saiu no banco, de fato, está lá no controle dele. Então, ele aprende a fazer isso para que, quando a gente for entrar nessas partes, né, que a gente... eu gosto de separar em 2. Então, a gente tem essa parte inicial que é mais... administrativo e depois o estratégico. E o estratégico depende das informações do administrativo, de fato, né? Então, até para essa parte de gestão do caixa, ele precisa saber se ele precisa ter esse controle, ou se não vai ser ele, que acontece também, a gente tem algumas empresas que já tem um funcionário ali dedicado. Então, esse funcionário precisa fazer e o gestor precisa acompanhar. Então, essa parte de conciliação bancária é meio que um check, assim, até agora, tudo que a gente evoluiu tá dando certo? Você tá conseguindo executar? Ah, não, beleza, tô conseguindo fazer. Aí a gente já parte para essa parte estratégica também. E aí, assim, depois tem uma fase que é a gestão do resultado. Qual que é a parte da gestão do resultado? Todos os meses, nós vamos fazer uma reunião que a gente vai chamar de ritual de gestão com os envolvidos na gestão. Então, eu quero envolver... Só um parênteses, eu achei esse nome fantástico. Semana passada você me contou desse nome, é muito legal, né? É o ritual de gestão. Que é algo frequente, né? Vocês fazem com que o empreendedor, além de ter isso nas reuniões com vocês, que ele se organize e ele também faça isso com a equipe dele. Legal. Desculpa te cortar, meu Márcio, mas parabéns por esse nome aí, que é muito top.
E é muito legal porque assim, o empreendedor muitas vezes ele não tem o hábito, e nossa vida é hábito, então ele não tem o hábito de parar para ver a empresa dele. Então a gente cria esse momento na vida dele. Cara, 1 hora ou 2 horas do seu mês, nós vamos discutir o seu negócio. Foi bom, não foi? Por quê? Deu prejuízo, deu lucro? Onde o custo pessoal aumentou, diminuiu? O que está acontecendo? Então nessa gestão do resultado a gente aborda isso. E aí tem várias análises dentro da gestão do resultado. Eu posso fazer análise de venda por metro quadrado, se esse for um indicador que é relevante para o cliente. Enfim, análise de horas gastas para fazer tal serviço. A gente vai, ao longo do projeto de consultoria, a gente vai implantando alguns controles que vão gerar esses indicadores. Bom, então nós falamos de boas-vindas, diagnóstico, gestão do caixa, conciliação bancária, gestão do resultado. E a gente tem 3 outras, que é basicamente precificação. Então nós vamos ver a precificação desse cliente, se está adequado, se não está, fazer uma ficha técnica, né, sobre o que é uma ficha técnica. Para eu vender batata frita com bacon, o que eu preciso ter? Batata, óleo, bacon. Então, quantas gramas vai de cada item dentro daquele meu prato? Qual que é o custo desse negócio, se me está dando margem ou não? De forma bem simplista aqui. Então, a gente entra muito nessa seara. Tem análise de venda, então, indicadores de venda, venda por funcionário, itens mais vendidos, itens por cupom, né? O varejo tem muito isso, então quanto mais itens dentro do mesmo cupom de venda, melhor. A gente começa a fazer, e aí criar estratégias para vender mais. E depois a gente entra na questão da gestão do estoque. Só a gestão do resultado e a gestão do caixa, ela é fixa depois que a gente passou do conciliação bancária. Todo mês vai ter. E a parte de vendas, precificação, gestão do estoque, vai depender do momento daquele empreendedor. Precisa ver estoque? Não, então vamos focar em venda. Vamos focar em precificação. Então, elas são fases que ela não, apesar de eu ter falado na ordem aqui que estoque foi o último, não necessariamente vai ser isso, né, Dani? Tirando as 2 primeiras ali do financeiro, o resto Exatamente. é tudo lá. Eu não tô vendendo porque eu não tô precificando legal. Então, eu vou olhar a precificação, depois eu vou entrar em vendas. E aí, a gente ajusta junto com eles, assim. Por isso que o diagnóstico é uma das fases muito importantes também, porque a gente tem 2 pontos, né? Tem um cliente ali que ele tá com várias torneiras abertas e não sabe qual que ele fecha primeiro, né? E a gente vai identificar e falar, não, vamos olhar essa aqui, porque essa aqui você tá perdendo mais, né? Nas outras, a gente vai fechando ao longo da consultoria. E tem aquele que precisa, de fato, entender para onde que vai. O que ele vai fazer? Começou agora, ou ele já tem uma noção muito clara do negócio, mas não sabe, de fato, como que ele faz essa gestão, né? Então, a gente tem esses 2 pontos. E o diagnóstico, ele serve muito para isso, para a gente... Fazer um mexame de diagnóstico aqui. Ele é do comercial, então... Comercial, então tem que fazer isso, né, gente? Mas você empreendedor que está aí nos assistindo, nos escutando, às vezes... nós temos um contrato, né, dessas 8 fases, a gente faz um contrato de 12 meses, tá? No nosso contrato tem uma cláusula lá descrita, você pode cancelar a qualquer momento. Não tem cláusula de cancelamento. Por quê? A gente entende que o foco no nosso negócio tem que ser resultado. Se você começa a nos enxergar, quando você começa a enxergar a Power como custo, tá errado. Tem que ser investimento. Então, por isso, a gente tem que estar dando resultado. E aí, faço um convite para vocês. Façam pelo menos esse diagnóstico. Ele dura ali em torno de 40 dias, mais ou menos, de 30 até 45, vai depender da velocidade do empreendedor, para você entender a sua empresa. Então, assim, depois cancela a consultoria, não tem problema, mas entenda o seu negócio. Vai ser um investimento que você vai ter, tem certeza que você vai ver a sua empresa, depois disso, com outros olhos, outra visão do seu negócio, porque a gente vai trazer ali coisas que eu sou da cozinha, né? Minha esposa dona de restaurante, então vai ver coisas lá da cozinha da sua empresa, que às vezes não são mostradas ao público. Legal. E depois de vocês terem contado pra gente a metodologia que vocês aplicam e os caminhos dela. Também nos contou os benefícios. Agora, qual que é o cliente ideal? Talvez o empreendedor tá ali pensando assim, caramba, é isso que eu preciso mesmo, né? Essa metodologia vai me ajudar. Mas qual que é o empreendedor ideal ou o momento ideal do empreendedor para que ele, quando ele tomar a decisão de ter a consultoria, seja como investimento e não como um custo? Porque eu vejo que isso também passa, obviamente, pela mentalidade, e vocês trabalham muito isso, mas também passa pelo momento que a empresa está. Talvez o empreendedor tome uma decisão dessa e não é o momento certo.
Como que vocês julgam isso ou como que vocês olham e falam, esse daqui é o meu cliente ideal? Como que é feito esse processo aí lá na Max, para o empreendedor já identificar e falar, estou no momento ideal de ir para Power e tudo mais? Estou pronto, né? Assim, de momento ideal é de fato quando a operação já está acontecendo. Então, assim, chega para a gente também alguns leads, quero abrir um negócio, ou estou pensando em construir um negócio, né? De fato, a gente ainda não consegue atuar porque as fases são para a operação que já está acontecendo, Ou seja, né? é consultoria mesmo. Não é uma empresa que Exatamente. ajuda a fazer o Não é o plano de negócios, exatamente, né? Então, assim, a operação da empresa já tem que existir, independente se é só você, se é você mais uma pessoa, mas já tem que ter o cliente, já tem que vender, enfim, comprar para vender de novo, esse fluxo, né? Esse é o momento. E aí, de fato, o cliente ideal, como a gente falou, é aquele cliente que ele quer mudar, ele entende que ele tem esse problema e ele está querendo mudar agora, de fato, e está disposto a isso, né? A gente trabalha ali nessa casa de faturamento, né? Então, assim, acima de 30 mil já é legal porque você já tem uma estrutura maior. Abaixo disso eu não consigo fazer? Dai. A gente prefere alocar esses empreendedores em cursos e treinamentos, porque se você fatura menos que 30 mil no mês, você precisa primeiro desenvolver assim, o básico do básico, que a gente tem até alguns cursos que são gravados para isso, para pegar na sua mão e falar, olha, você vai ter que fazer esse controle desse jeito, e aí toma uma planilha gratuita aqui, faz na planilha e começa por aí. Aí você vai gerando uma maturidade, né, para entender do seu negócio, rodar a sua operação e aí ganhar corpo, de fato, para a execução das atividades. Porque senão também, assim, muita coisa a gente vai demandar, você não vai ter demanda ali de cliente, às vezes você vende, né, tem 1, 2 clientes ativos, vende, né, não é um valor muito recorrente, você não vai conseguir executar, não faz sentido, né, para isso. E aí, quando você já está nesse nível de faturo acima de 30 mil, então a gente já entende que até uma operação mais estruturada, é de fato ter essa mentalidade de mudar. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu preciso sair e vou levar comigo todo mundo que está aqui dentro. Porque acontece também da gente ter 2 sócios, um quer, o outro não, né? Então, assim, os 2, aí entra até, a gente fala que a gente vai pegar um diploma de psicólogo daqui a uns dias, que a gente faz esse intermédio, né? Não, calma, relaxa. Ele reclama, pois é, mas vamos lá, você fala, tem que conversar dessa forma, você tem que levar desse jeito para ele, não desse, né? Enfim, a gente tem esses momentos indiretos também, mas os 2, 3, enfim, quem está lá dentro na parte da gestão precisa querer mudar. Não adianta, um só não vai. Aconteceu até esses dias, né? Um cliente nos procurou e falou, olha, a empresa é eu, meu marido, minha cunhada, não sei quem, eram 4 sócios. Só que eu quero, isso que vocês têm que ir e tal. A gente falou, não, peraí, todo mundo quer? Mas... Aí, quem faz financeiro? É minha cunhada. Não, então deixa a gente conversar com ela antes de efetuar a venda. Aí ela queria e tal, é nosso cliente hoje, mas assim, não adianta também, né? Não é uma coisa que tem que ser... Imposta para baixo. Exatamente. Até porque na execução, se não é você quem executa, vai ser outra pessoa, e essa pessoa não quer, ela não vai executar. Ela não vai fazer. Examinar todo o projeto. Exatamente. E assim, de momento, né? Eu brinco que qual que é o momento de eu começar a correr para emagrecer? É o momento que você quiser. Qual que é o momento para ter filho? Talvez mude o top. Qual é o momento ideal para ter filho? E o momento que você teve. Porque se você, depois que já teve, você tem que criar que é o momento ideal. Então, assim, passar o momento que você quer, de fato, aquele projeto. Então, quando a pessoa está 100% na operação, não tem ninguém que ela pode delegar, fica mais complexo. Mas dá para fazer? Dá, mas fica mais complexo. E questão de porte, igual a Day falou, a partir de 30 mil é o ideal. E segmento, a gente não direciona para o segmento. Apesar de que a gente é muito foco, a gente tem um foco muito grande nos nossos cursos, treinamentos para o varejo. Então, eu tenho uma padaria, tenho uma loja de roupa. Por quê? Tem um supermercado, tem uma mercearia. São os mesmos indicadores. Quando o seu devido grau de relevância, mas são os mesmos indicadores. Mas se o consultório odontológico eu não posso? Não pode também. A gente atende, inclusive. Mas o nosso background, vamos dizer assim, é maior para o segmento de varejo que tem porta para rua, né? Eu vendo para o cliente que tem porta para rua. Que legal. Então, nós conhecemos aí um pouco da Power, entendemos a metodologia aplicada no trabalho que vocês executam e um dos benefícios que uma consultoria pode gerar de forma direta e de forma indireta
que a gente acabou concordando aqui que vale mais que os diretos, né? Os benefícios que ela leva dentro de uma gestão e também conseguimos entender qual que é o momento ideal para o empreendedor talvez tomar essa decisão. Legal, né? Eu vejo que nós conseguimos entregar para o nosso público que está nos escutando até aqui, né, alguns pilares que talvez eles tivessem dúvida quando eles pensavam em uma consultoria e só viam ali vídeos ou um dos vendedores falando sobre tudo o que poderia acontecer e não tinham esses cases que vocês trouxeram de realidade, além de entender o por trás, né? Sim. Que foi o mais legal que vocês trouxeram. Legal, gente. É um prazer assim, muito grande a gente aprender disso. E agora a gente entra num momento do CNPJ Cast, que é um dos momentos que a gente mais gosta, né? É o momento que a gente chama dos empreendedores CNPJs. E nós queremos ouvir de vocês algumas dicas, conselhos, situações que podem de fato ajudar os empreendedores dentro do seu negócio, dentro da sua gestão. E aí, vamos começar ali com o Marcos. Queria te ouvir, Marcos, você como empreendedor, já está aí há 6 anos pelo que você contou, depois dessa tomada de decisão que não deve ter sido fácil, né? Porque fazer essa transformação de vida não é simples, né? E exige muitos esforços ali. Eu queria que você nos contasse, né, durante toda essa trajetória sua como empreendedor, qual decisão ou qual situação que você viveu, que você tomou, que você como empreendedor hoje você não tomaria de novo. Você olha para um amigo que seu empreendedor e fala, cara, legal o que você está fazendo, mas isso daqui você não faz porque eu fiz e não foi tão legal não, deu B.O. Conta aí pra gente. Cara, eu acho que uma decisão que nos marcou e que nos marca até hoje, que não foi das melhores, foi quando a gente começou o nosso projeto de consultoria, né? Vamos montar uma empresa de consultoria? Ah, será que isso vai dar certo? Então, vamos cobrar ali R$500. Vamos chamar 3 amigos ali que tem empresa e cobrar R$500. Isso eu não faria de novo, porque você já coloca o ticket muito baixo. Então, por mais que você está testando qualquer tipo de produto, entenda os benefícios que ele vai trazer e vendam eles. Não coloque um ticket mais baixo só para entrar no mercado, porque eu tenho certeza e posso garantir que isso vai perpetuar durante muito tempo dentro do seu negócio. Você vai demorar muito a mudar essa cultura de mentalidade, de precificação, mindset. Então é importante iniciar com o real valor que você gostaria de vender aquele produto ou serviço. Legal. Isso impacta na nossa empresa até hoje. Legal. E que baita insight, né? O pessoal talvez não vai montar uma consultoria, mas talvez vai montar ali uma prestação de serviço ou vai começar a vender um produto e talvez você assim, vou começar com esse preço aqui porque minha família apoia, meus amigos, e aí talvez isso vai gerando ali o efeito dominó, né? De ganhar mercado mesmo, eu vou começar a ganhar mercado e tal. E isso dá prostituindo, né? O Marcos não é uma das piores estratégias de vendas que poderia ter, né? Que é difícil depois você voltar. Legal. Agora, ouvindo de vocês dois, eu queria que vocês deixassem aí dicas, né, que podem ajudar a melhorar a gestão, aumentar a venda, melhorar a liderança, enfim, né? Quais dicas vocês hoje poderiam deixar para esses empreendedores que estão escutando vocês aqui no CNPJ Cast? Eu gostaria de iniciar aqui. Eu acho que assim, a questão do ego. Eu posso dizer que nós temos uma empresa que tem sucesso. Então, 6 anos nós saímos de duas pessoas, que era eu e meu sócio, para 27. Nós basicamente crescemos muito todos os anos. Não teve nenhum ano que a gente não cresceu. Mas o empreendedor, ele deixar o ego de lado. E o ego em N aspectos. Porque quando a gente começa a ganhar dinheiro, a empresa começa a dar certo, você começa a ter colaborador, equipe. É entender que posso ser melhor a cada dia, eu posso ser um líder melhor, eu posso ser uma pessoa melhor. E também o ego, de deixar o ego aberto para que a minha equipe possa trazer novas soluções para o nosso negócio. E aí eu posso dizer N exemplos aqui hoje dentro da MaxUp. Não estaríamos aqui se não fosse N melhorias que a Dai chegou lá atrás, do jeito dela e tal, como assistente administrativa ainda, eu queria implantar isso aqui, vamos embora. Novinha, né? 22 anos, né? Sim. Exato. Então, assim, é deixar o ego dentro da gaveta, lá da sua casa, e ir para a empresa com as suas convicções, é óbvio, mas sem um ego exacerbado de que, eu já não estou ganhando dinheiro, a minha empresa já é a melhor, porque quando a gente entra com esse ego, pode ter certeza que o mercado nos passa uma rasteira muito grande. Então, acho que falar isso para os empresários que estão dando certo, sabe?
Tem muito mais a explorar ainda, então deixa o ego de lado que dá para crescer muito ainda. Poxa, que legal. E aí, Dai, ficou difícil dar uma dica depois dessa. Né? É por isso que eu queria começar primeiro. Mas assim, o Marcos falou de uma parte mais de gestão e eu trago algo mais técnico. E atuando diretamente com os clientes, né? Todos os clientes que eu já passei, o que eu vejo que todo cliente que faz isso dá muito certo. Não tem uma empresa que está indo ruim se o cliente ele faz isso de fato. E é algo assim que até eu faço, né? Não sendo hoje ainda dona, né, da Power, mas tendo essa posição de liderança lá dentro, é de fato ter controle e gerenciar. Então, assim, controla tudo. Tem o seu, vai ser no Excel? Vai ser, mas tem o controle. Por quê? Se você tem o controle, você vai ter que tirar pelo menos 1 hora ali da sua semana ou do seu mês para fazer esse controle. E aí é nesse momento que você vai ver, putz, isso aqui não tá legal. Nossa, isso aqui eu vou ter que melhorar. Então, assim, e aí controle, principalmente financeiro, que é o nosso viés aqui de falar, né? Então, financeiro é o começo, mas é o controle, assim, da sua gestão de entrega de projetos, você presta um serviço, né? Eu brinco muito com meu namorado, porque ele é autônomo, né? Então, assim, pra ele tá indo lá, tá atendendo, tá ótimo. Aí fica, você não tem agenda, faça sua agenda, controla sua agenda. Você não tem uma política ali, sua aluno cancelar, você vai repor ou não vai? Você não tem isso, né? Ele não tem esse momento, assim, de gestão, que é, de fato, um ritual. A gente põe, se ele é chato, Exatamente. Se eu tô cheio na semana, eu reponho. Se não, não. Ele parou de repor as aulas pra você. Eu já vai fazer 6 anos já. Ai, meu Deus do céu. Não tem que pedir sua namorada pra dar aula pro Dejan e falar assim, ó, você só vai receber quando a aula acontecer. Se a aula não acontecer, não vai. ele ia ter morrido de fome, Dejan. Coitado, né? Agora é pra você ver, hein? Mas é isso, assim, de ter esse momento, porque não tem essa hora do controle, a hora de gerenciar, ver se tá indo bem ou se não tá. Então, de fato, a dica que eu deixo é, de fato, faça esse controle e gerencie. Porque se você começar a colocar isso na sua rotina, você vai começar a perceber ações dentro da sua empresa que hoje você não faz. E até, principalmente, ter tempo. Eu brinco muito com os meus clientes assim, toda segunda-feira, 8 horas. E aí, nada. A empresa tá caindo, meu menino tá doente, enfim. Uma exceção ou outra, ok. Mas toda segunda-feira, 8 horas, vai ser o seu momento, né? De estar lá. Se tranca, ou se a sua empresa não te dá sossego, nem vai pra empresa, vai pra cafeteria, fica em casa, enfim. Mas tenha esse momento de controle e de gestão, que é muito importante, assim, faz muita diferença, sabe? Poxa, é o famoso ritual financeiro. Exatamente, é o ritual de gestão. Gente, que legal. Obrigado por essas dicas. Vindo de vocês, elas se tornam ainda mais valiosas, né? Com um embasamento ainda maior por tantas experiências, tanto cases, tantas empresas que vocês ajudaram a evoluírem, a se transformarem por isso. Né? Hoje, quando a gente falou com o pessoal que estava no início aqui nos escutando, que ia ser mais uma vez um nível elevado, se o pessoal não acreditou lá no início, eu acho que agora vocês estão acreditando na gente, né? Quem pegou papel e caneta na hora que eu falei, tá com uns bloquinhos cheios de anotação agora. Tá, e tá mesmo. Quem não pegou pode voltar e ver de novo. E de novo, anota de novo. Pra não esquecer, né? Marcos e Dai, foi muito legal conhecer da trajetória de vocês, conhecer da Max, conhecer da Power, saber que vocês estão revolucionando, né? Mudando um pouco aí esse conceito de consultoria dentro do mercado. Nós, como contadores, como uma empresa de soluções empresariais, nós sentimos a necessidade muito grande de ajudar os empreendedores a mudarem a sua visão para o mercado, mudarem o seu mindset, né, dentro da sua gestão, da sua organização. E pode ter certeza que a gente compadece muito das dores que vocês têm ali de transformar e de vencer algumas barreiras. Né? Então, a gente já deixou isso muito claro, mas conta com a CNPJs para qualquer momento, qualquer situação, que a gente já está contando com a Power, com a Max, com vocês, para nos ajudar em muitas atuações aqui. Inclusive, já vamos deixar aí marcado dos nossos próximos eventos, das nossas próximas participações aqui no podcast, vocês estarem junto com a gente, que é extremamente importante para nós. Muito obrigado, queria agradecer demais por esse momento, foi uma troca maravilhosa, poder falar de algo que a gente gosta, né? É tão bom. Então, muito obrigado. Passa rápido, né? Quem não pegou papel e caneta, volta, porque como eu falei, na sala de reunião pode tudo, então você tem que pegar e traduzir isso agora em ações. Então, obrigado. Siga a gente lá nas redes sociais, Power Gestão, vai ter muita dica, muita coisa bacana e aguardo próximos convites aí. Combinado. Dai, obrigado também pela participação, dividir com a gente esse conhecimento aí.
Não, foi muito bom, assim, agora a gente pode desligar o microfone e continuar conversando aqui, né? Vai ser igual no ritmo da semana passada, né? Mas, assim, eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho de gestão, do financeiro, né? De práticas para as outras pessoas. É bem legal isso que vocês fazem também aqui no podcast, né? E pode ter certeza que a gente vai trocar essas figurinhas. A gente voltando, vocês irem lá também. Que show. Isso é um prazer pra gente. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Dejan, valeu de novo. Não, quero agradecer Tá aqui. Marcos, Dai, para a gente foi uma honra recebê-los aqui no CNPJcast. Como o Túlio já disse, a casa agora é de vocês, né? Pode contar com a gente e contamos com você também. A gente é bem cara de pau. Mas muito obrigado, tenho certeza que quem está nos acompanhando aí, saiu com vários insights aí, vai ajudar bastante. Que show. Pessoal, vocês que nos acompanharam até aqui, Você me convida pro restaurante da sua esposa. vai fazer a academia, vai fazer a aula experimental do Só não, mas pro restaurante eu vou. Combinado. Ô, o Felipe tinha que cortar isso. Se sua esposa vir, você vai apanhar. Mas eu tenho certeza que ela vai querer ir comigo. Vai. Convida ela aí ao vivo, Dejan, pra você convidar a Jo. Show. Nós vamos conhecer como chama o restaurante? La Palma. Lá, como? La Palma. La Palma. Comida italiana. Esse comida. Nossa senhora. Deixa eu encerrar, senão... Ó, 10 anos de casado mês que vem pra comemorar. Então, não tenho até nada. Mas obrigado aí por essa brincadeira aí. Eu vou falar com ela que a CNPJ vai cobrar dobrado lá o valor, porque até te dá muito trabalho. Mas pessoal que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação, pela presença. Se você gostou do conteúdo, não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar pra gente aí nas nossas redes sociais aquilo que vocês vêm achando. Se tiver dicas de pessoas que vocês querem ouvir aqui, manda essas dicas pra gente. A gente vai fazer o esforço de tê-las aqui, sempre aumentando o nível e deixando cada vez mais legal esse bate-papo nosso. Então, um forte abraço pra vocês e até o próximo episódio do CNPJ Cast.